eu gostaria que os irmãos abrissem então a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre o reino de Deus, no conceito do já e o ainda não. Eu vou explicar, irmãos, sobre esse conceito que se encontra como texto em referência no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Amém? Eu gostaria que você, então, me acompanhasse, para que a gente possa, falarmos um pouco sobre esse texto nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Derrama da tua graça sobre nós. Traga-nos, Senhor, nesta noite o entendimento, a luz do teu Espírito, ó Pai, para que possamos entender esta palavra, para que compreendamos, ó Deus, que o reino do Senhor já se manifesta em nosso meio. O Senhor está entre nós, e está no meio de nós, e está em nós. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos, com a tua igreja, a tua palavra. Palavra esta, Pai, que é viva e eficaz, que penetra o mais profundo entre ossos e medula. Ó Deus, discernindo, ó Deus, as intenções do nosso coração. Que essa palavra nessa noite possa falar aos nossos corações e que possamos viver cada dia mais, ó Pai, neste reino, o reino de Deus. Obrigado, Pai. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a todo momento nós falamos da missão e da responsabilidade que a igreja ela tem, que é de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é, portanto, irmãos, o papel da igreja: fazer discípulos, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus entre nós. Por ser uma ordem, irmãos, que a igreja recebeu de Cristo, essa mensagem que fora pregado bem antes de nós, e é pregado até hoje, irmãos, é comum nos 4 evangelhos. E um dos evangelhos que acabamos de ler é o Evangelho de Marcos. Por isso que a ênfase em todos eles, irmãos, em todos os evangelhos, apesar de cada um ter um foco específico, o assunto central é o mesmo. Primeiro, todos apresentam Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados. E segundo, irmãos, todos registram sua morte e ressurreição. Ainda que cada um tenha apresentado Jesus como rei, tenha apresentado Jesus como servo, como cordeiro, como filho de Deus ou filho do homem, eles tinham um objetivo em comum. Que objetivo era esse? Fazer com que as pessoas crescem em Jesus. Fizessem com que as pessoas crescem nele. Então, diferentemente dos outros evangelhos, irmãos, Marcos, ele começa, então, o seu livro retratando o ministério de João o Batista. Por que João era chamado desta forma? João o Batista. Por causa do batismo que realizava. Pois o batismo de João, irmãos, era tido como um rito de purificação, levando os homens a reconhecerem a necessidade de se tornarem, irmãos, puros diante de Deus. E como eles se tornariam puros diante de Deus? Arrependendo-se e sendo batizados em nome do Senhor. Por isso que, quando nós lemos no início, arrependei-vos e crede no Evangelho, esta era a mensagem que João pregava. Então, irmãos, essa era a proclamação das boas novas que havia de vir, deste novo reino que estava para ser inaugurado. Então, um fato interessante, irmãos, é que, como todo judeu, desde criança eles aprendiam cedo a Torá. Eles aprendiam, irmãos, as instruções dadas àquele povo, ao povo escolhido por intermédio de Moisés. Então eles aprendiam cedo as sagradas escrituras, ora sentados em sua casa, ora seguindo pelo caminho, ora ao deitar-se e ora ao levantar-se, seguindo sempre as tradições dos seus pais, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 7. E não é surpresa para nós, irmãos, em saber que João também conhecia as escrituras. De forma que, desde criança, irmãos, ele fora criado dessa forma.
tendo sobre si a promessa de que ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Então o que João fez, irmãos, não fez por uma motivação qualquer. João, ele não fez uma motivação por uma motivação sem sentido. Havia um propósito, irmão, e esse chamado, o preparo de João, seria um indício da natureza espiritual desse reino. Que reino? O reino de Deus. Então, outro fato interessante é que nessa tradição existia o voto do nazireado, ou o voto do nazireu, irmãos, regulamentado também nas escrituras, nos 5 livros pentateucos, né, que nós conhecemos, em Números capítulo 6, do verso 1 ao verso 21, que incluía abster-se de bebidas fortes, deixar o cabelo crescer e também, irmãos, não tocar em mortos. Então esse voto, irmãos, fazia com que ele não bebesse uma bebida fermentada, né, que se tornava em álcool, não tocar em mortos e também, irmãos, se abster, muitas das vezes, em certas ocasiões, até mesmo da carne. Então João, irmãos, o último profeta escolhido para falar em nome de Deus, adere a esse voto, optando por se alimentar de mel silvestre e de gafanhotos. Então é isso que a Bíblia registra sobre ele. Os evangelistas fizeram questão de falar acerca deste homem, deste último profeta. E por que ele adere a essa maneira de viver, irmãos? Por quê? Por causa da educação que ele foi influenciado pelas ações religiosas e pela vida, né, do templo, tendo em vista ser o seu pai, ter sido um sacerdote de grande importância da época. Então ele adere a esta vida, ele adere a esta maneira de viver, porque ele fora influenciado pela a educação religiosa que ele teve. Então seu pai então vem a falecer e ele muda-se para onde? Com sua mãe para o deserto da Judéia, chamado Hebrom, atualmente território palestino, né? Ao sul ali da Cisjordânia. Então você tem Jerusalém aqui em cima, você tem a Judéia um pouco mais abaixo, e logo depois você tem o deserto um pouco abaixo e do lado o Mar Morto, né? Então ali no deserto, naquela localidade, ele teria iniciado a sua vida de pastor juntamente com outros daquela região. Então João, ele se coloca diante do Senhor, ele então adere a esta nova vida e passa então a anunciar o reino de Deus. Então logo depois, irmão, sua mãe vem a falecer também, e ele cede então a Irmandade Nazarita, que é esse grupo, irmãos, né, separado dos demais que existiam naquela época, que se isolavam no deserto, né? E ele então doa todos os bens da família, aliviando-se das responsabilidades sociais que ele tinha, caso os pais viessem a falecer, né? E a partir daí, irmãos, ele começa a sua preparação para aquilo que se tornaria o objetivo da sua vida, que era de pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus e também aos seus compatriotas, anunciando a proximidade de um rei, anunciando o Messias que viria e que lhe estabeleceria este novo reino, o reino do céu, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado ou está próximo o reino de Deus. Então, irmãos, os versículos que nós lemos, João havia sido preso. E segundo consta, já estava ali há mais ou menos um ano preso por causa do anúncio daquele que viria a ser o Messias e também por causa das denúncias de corrupção e adultério que fizeram ao imperador da época, o rei Herodes Antipas, governador da região da Galileia. Então, como João havia sido encarcerado e interrompido de falar e proclamar esse reino, irmãos, o verso seguinte apresenta Jesus entrando em cena, afirmando que João havia começado, declarando que o seu reino chegou e estava presente. O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, esse reino, irmãos, já estava no meio deles. Este reino, irmãos, também está hoje no meio de nós. A proposta era para que eles aceitassem esse novo reino. A proposta era para que eles aceitassem, irmãos, este evangelho que era pregado. Então o que Jesus propunha naquele momento, irmãos, era uma nova vida, que começava naquela ocasião, naquele tempo presente, que seria pleno, seria completo no porvir, que é a eternidade que aguardamos. Então a partir daquele momento, irmãos, Jesus então instaura o seu reino, iniciando e estabelecendo novamente como em outrora, ou seja, como na criação a partir da nova aliança. Então esse era o propósito de Jesus ter vindo,
Qual o propósito, irmãos? Para que crescem nele e em seu nome e recebessem a vida eterna. Então esse era, portanto, irmãos, a proposta para aquele tempo e continua sendo para nós hoje também. Essa é a proposta que o Senhor tem para nós, irmãos. Que nós nos arrependamos e nós cremos, irmãos, creiamos no Evangelho de Cristo. Então por que é necessário, irmãos, aprendermos e entendermos isso? Porque, irmãos, ao estudarmos a Bíblia acerca do plano da salvação, nós perceberemos que ela está fundamentada em 4 pilares. A primeira é a criação, a segunda, a queda, a terceira, a redenção e a quarta, a consumação. Então, sobre a criação, irmãos, nós veremos que o livro de Gênesis, o livro dos começos, relatará tudo o que Deus criou, como narra os primeiros versos do capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Então, como narra o autor, irmãos, a terra era sem forma e vazia. Então Deus, dá forma ao que criou, preenchendo esse vazio, criando o quê? A luz, o sol, a lua, as estrelas, os animais, fazendo separação entre água e terra seca, e criando por fim o homem, coroa da sua criação. Então, uma vez que Deus, irmãos, é a origem de tudo que existe, os seres humanos e a natureza devem a Ele, irmãos, a sua existência e reconhecimento, tendo em vista Deus exercer sobre toda a sua criação, irmãos, a sua soberania. Ele é soberano, irmãos. Ele é excelso. Ele é Senhor. Então isso significa que Ele continua sendo Deus e Senhor sobre tudo. E é a partir daqui, irmãos, que entendemos o propósito e o alvo da criação. Por isso Deus criou o mundo, primeiro, para manifestar a sua glória e poder, para mostrar que existe um governo, para mostrar que existe um reino e um rei. Olha o que diz o salmista no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Então ele criou o mundo, irmãos, para manifestar e se revelar ao homem através daquilo que ele mesmo criou, trazendo à existência aquilo que não existia. Então, irmãos, segundo, para receber a adoração, o louvor e a glória devida através dos seres criados. Então Deus criou o mundo, irmãos, com esse propósito, para manifestar a sua glória, para receber a adoração e o louvor que é devido a Ele. Diz assim o Salmo 150, vamos ler aqui porque eu coloquei uma outra versão. Salmo 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser que respire, adore ao Senhor. Todo ser que respire, dê glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Então o Senhor criou o mundo, irmãos, para receber a adoração de toda a criatura. Então esta, irmãos, é a razão de existirmos, para louvor da sua glória. Como disse o apóstolo Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fazemos tudo, irmãos, para a glória do Senhor. Por quê? Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então Deus criou o mundo com esse propósito, de também, irmãos, prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Então há um reino e um lugar preparado para nós. Há um reino, irmãos, que está nos esperando, porque esta é uma promessa que o Senhor Jesus fez a nós. E nós aguardamos, irmãos. Veja o que João fala a respeito. No capítulo 14, verso 2 ao verso 4. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por quê? Porque vocês sabem o caminho e sabem para onde eu vou. Jesus disse isso aos seus discípulos.
Estava próximo de ser assunto ao céu, de ser crucificado, ser entregue às autoridades da época. Mas antes de ir, ele fez esta promessa, de que ele iria preparar um lugar para cada um de nós, irmãos. Então hoje esse rei está vivo. Ele intercede por nós, irmãos, e está sentado em seu trono, reinando para sempre sobre tudo e todos. O Senhor, irmãos, não perdeu o controle. Ele continua, irmãos, reinando. Ele continua controlando todas as coisas, amém? Então sobre a queda, irmãos, Deus havia criado tudo bom e perfeito, até que o homem, com sua inteligência e capacidade de escolha, decide desobedecer a Deus. E nesse momento da história, irmãos, o pecado, ele toma lugar na vida que marcaria a humanidade para sempre. Eles comem do fruto proibido que Deus dissera para não comer. E por causa do descumprimento de ordem, o homem passa a não ser mais o representante ideal. O homem passa a não ser mais um regente de Deus. O homem passa a não ser aquele a quem o Senhor confiar em suas mãos a administração de tudo, irmãos. Porque ele confiou ao homem dominar sobre tudo. Ele não seria mais aquele mordomo do reino que Deus estabelecera na criação. Então o pecado, mancha o homem e afasta a humanidade do seu Criador, irmãos, que se deu em Adão, como disse o apóstolo Paulo. Porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória, estão do reino de Deus. Então após pecar, o homem prova, irmãos, a mortalidade da vida. E agora está sujeito à morte eterna. Paulo então acrescenta dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só em Jesus, irmãos, temos a garantia do perdão. Só em Jesus, irmãos, temos uma nova vida por meio do seu sangue. Essa é a esperança, irmãos, que nós aguardamos. Essa é a esperança que nós temos. Esta é a promessa que ele nos fez. Hoje, irmãos, nós somos vítimas do que o pecado fez conosco, trazendo os mais diversos males, como orgulho, como medo, sentimento de culpa, a ansiedade, as depressões, as enfermidades, iras, inseguranças, ódios, inimizades, crimes, mentiras, rancores, problemas familiares, problemas emocionais, problemas espirituais. Tudo isso, irmãos, sintomas da natureza caída. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus é a cura para todos esses males. Jesus é a cura para todos esses males, irmãos. E nós temos esta certeza porque ele veio trazer vida e vida em abundância. Então era isso que João proclamava: libertação. João proclamava o perdão. João proclamava a salvação, irmãos. E é isso que nós devemos proclamar hoje. À medida que somos libertos da culpa, do pecado, irmãos, nós estamos prontos para sermos restaurados. E nesse processo de perdão, irmãos, estamos aptos também a recebermos a cura para o nosso corpo e a nossa alma doente, enferma e caída, obtendo através da nossa confissão, irmãos, a salvação. Paulo vai nos dizer: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se o homem necessita voltar-se para Deus, irmãos, Jesus é o único caminho que nos leva até Ele. Jesus é o único caminho que nos leva até Ele. Então, sobre a redenção, irmãos, Deus olha dos céus à terra e não vê um justo sequer que pudesse dar ou tornar o homem de volta a Deus. Ou seja, Deus então intervém na história e por sua infinita graça e misericórdia, Ele envia Jesus, o seu Filho amado, em quem se compraz, para morrer por mim e por você, executando por amor, irmãos, e obediência, o plano de salvação que lhe fora proposto. Adão e Eva comprometeram este reino que lhe fora confiado. Jesus vem, então, com essa missão de restaurar este reino, irmãos, do qual nós fazemos parte, que havia sido estabelecido na criação. Então o primeiro Adão pecou e trouxe consigo a morte. Porém Jesus, como o segundo Adão, trouxe-nos vida, trouxe-nos perdão, trouxe-nos salvação, consumando tudo, toda a sua obra na cruz, pagando a dívida que era nossa, concedendo aos irmãos nova oportunidade de nos voltarmos para Deus, o nosso Criador. Por fim, irmãos, Jesus expira, morre no madeiro, fazendo-se maldição em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados. E então ele declara naquela cruz, tetelestai, ou seja, está consumado.
Está pago a dívida que era contra nós. Essa dívida não existe mais, irmãos. Aleluia. Porque ele foi o preço que devíamos a Deus, vencendo o pecado, o diabo e a morte. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Abra sua Bíblia, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele venceu a morte, irmãos. Ele venceu, irmãos, o diabo. Ele venceu o pecado, irmãos, para que nós pudéssemos ter esta liberdade que nós temos hoje, de louvá-lo, de nos voltarmos para Deus e de abrirmos o nosso coração para nos rendermos, irmãos, a este reino, o reino de Deus. Então, o reino de Deus, irmãos, no conceito do já e o ainda não. Segundo Oscar Cullmann, que é um teólogo luterano, idealizador dessa expressão, tem, irmãos, um aspecto tanto presente como futuro. O reino de Deus já está no meio de nós. Ele será completo, sim, irmãos, somente na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, poderemos provar do que o Senhor tem para nós, como vida abundante. No conceito do já, é uma realidade presente no mundo hoje. É tempo de se arrepender. É tempo de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. É tempo de reconhecer e aceitar o senhorio dele sobre as nossas vidas. Pois o reino de Deus, irmãos, está entre nós e em nós. Então, se você quiser entrar nesse reino, é necessário que nós venhamos nos submeter ao senhorio do Senhor. E já para podermos desfrutar desse reino nesta terra, irmãos, enquanto estivermos vivos. O maior milagre, irmãos, que nós temos recebido de Deus não tem sido apenas a salvação, mas vida pela qual nós podemos glorificar, irmãos, por esta dádiva, por este presente que Ele nos concedeu todos os dias ao acordar. Nós buscamos muitas das vezes milagres extraordinários, quando na verdade nós podemos ver o próprio milagre que somos nós, irmãos, de podermos acordar, de podermos respirar, de podermos andar, de podermos ver. Esse é o maior milagre, irmãos. E não somente esse milagre, mas termos a presença de Deus em nós. Desfrutarmos, irmãos, desse reino que o Senhor nos oferece. No conceito do ainda não, o governo e o poder de Deus não predominam plenamente, irmãos, em tudo, embora Ele esteja no controle de tudo, reinando para sempre. Ainda, irmãos, sofreremos influência de Satanás e dos homens maus, ainda nessa terra. Mas ainda passaremos por dores, ainda passaremos por sofrimentos, por decepções e tudo que o pecado proporcionou, vindo, irmãos, da rebelião e da desobediência. Porém, a nossa esperança não está baseada nessas coisas, mas em Deus, irmãos. Em Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, pois no reino eterno não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já se passaram. Então, irmão, João Batista falou deste reino. Ele proclamou acerca deste reino. Ele proclamou libertação. Ele proclamou perdão. Ele proclamou o arrependimento, irmãos, dizendo que também ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele reconheceu, irmãos, o rei deste reino, o Senhor Jesus. O assunto sobre o reino, irmãos, era o tema central das pregações e ensinamentos de Jesus. Eles puderam ver o rei face a face. Que glória seria, irmãos, se nós tivéssemos tivéssemos a oportunidade de ter visto Jesus face a face, de ter aprendido com Jesus, de ter caminhado com Jesus, de termos ouvido a Jesus. Eles, irmãos, puderam ouvir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles aprenderam deste Rei sábio e justo, compassivo, humilde de coração, que amparou órfãos e viúvas, pobres e necessitados, doentes e moribundos. O Rei dos Reis, irmãos, amou ao ponto de dar a sua vida por nós, de dar a sua vida pela humanidade.
Então hoje, irmãos, ele se manifesta através da sua palavra. Ele se manifesta através da ação do Espírito Santo. Ele se manifesta através de nós, através da sua igreja. Nós somos, irmãos, a representação deste reino neste lugar. Por isso que o reino de Deus não é a igreja que fazemos parte, mas ela é o lugar onde Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. Este reino é o lugar onde Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. A igreja é, portanto, irmãos, onde este reino se manifesta, onde a glória deste lugar, irmãos, trazendo assim a graça e a bênção advinda dos céus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Este é o reino, irmãos, que aguardamos. Então o conceito, irmãos, do já e ainda não, eles estão inseridos nas páginas desta Bíblia, das Escrituras, estão inseridas nos Evangelhos, estão inseridas nas cartas paulinas e estão inseridas, irmãos, na palavra de Deus. Então o estabelecimento total e pleno desse reino, irmãos, o reino de Deus virá e será real. Então aquele que reconhece o senhorio deste reino e se submete às suas leis é transportado para o reino de luz, o reino de paz, um reino de justiça e um reino de amor. Por isso, ele enviou seu Filho, que nos chama a segui-lo e nos chama a sermos verdadeiramente seus discípulos. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é o reino de Deus, irmãos, que aguardamos. Um reino de justiça plena, um reino de paz pleno, um reino de alegria no Espírito, irmãos, onde todas estas coisas que passamos aqui, elas ficarão aqui. E nós então reinaremos com o Senhor para sempre. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Glória para sempre aquele que vive e reina para todo sempre. Este é o reino de Deus, irmãos. O reino que se manifesta por meio do seu Espírito, na igreja, neste corpo, irmãos, que o Senhor instituiu, em que cada um de nós, irmãos, somos membros deste corpo do qual Cristo é o cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Te louvamos, meu Deus, porque podemos experimentar deste reino, ó Pai, que ainda não é pleno, mas podemos, meu Pai, desfrutar do que o Senhor, ó Pai, tem trago do céu. A verdadeira justiça, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, Pai, que não está nessas coisas, que não está nas coisas desta terra. Ainda que possamos conquistá-las, ainda que possamos construir ao longo da nossa vida, estas coisas ficarão aqui, Pai. Mas o que é mais importante, Senhor, é estarmos inseridos neste reino, um reino de Deus, um reino de luz, um reino de paz, um reino de amor, ó Pai, onde podemos desfrutar uns com os outros no corpo de Cristo. Sendo a tua igreja, ó Pai, o testemunho deste reino, um reino do qual o Senhor, ó Pai, reina sobre tudo e todos, embora, Pai, passemos por dificuldades, por situações, meu Deus, que muitas das vezes não estão no nosso controle, mas nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, o Senhor está no controle de tudo, Pai, e intervém na história, Pai, como o Senhor tem sempre feito, trazendo, ó Pai, libertação, trazendo perdão, trazendo salvação, Pai, do qual nós precisamos e necessitamos. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, Pai, para podermos desfrutar desse reino do qual o Senhor é rei, o Senhor governa, e nós, meu Pai, somos teus súditos, ó Deus, a nos rendermos cada dia mais à tua soberania e o teu poder e a esta autoridade que está sobre nós. Obrigado, Pai, por servirmos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por sermos os teus filhos amados. Obrigado, meu Deus, por podermos, Senhor, ter a esperança e a promessa de que aonde o Senhor estiver, nós estaremos também, porque o Senhor virá. Cedo o Senhor virá. Certamente o Senhor virá. E por isso, Pai, nós confiamos nesta palavra. Nós confiamos nesta promessa, Pai, deste reino que é já e ainda não. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Amém
E graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando, poder se assentar um minuto. Estamos chegando a mais um final de culto, onde nós podemos celebrar ao Senhor, aprender um pouco mais da sua palavra, porque isso é importante, irmãos. Entendemos que nós podemos já desfrutar do que o Senhor tem para nós. Se você está precisando de cura, Ele tem cura. Se você está precisando de direção, o Senhor dará direção. Se você está precisando de libertação, o Senhor tem a libertação para lhe dar. Se você está precisando de salvação, Ele está aqui para te receber. Então, irmãos, nós precisamos confiar que nós vivemos um reino diferente deste reino terreno, do reino espiritual, do qual o Senhor ainda governa. O Senhor está no controle de tudo. Por mais que as coisas não andem conforme o que a gente costuma ver ou o que a gente costuma lidar, o Senhor não perde o controle, irmãos. Ele estará sempre no controle de tudo. Nós podemos nos surpreender, ficar apavorados com as notícias do dia a dia, mas saiba, irmãos, que o Senhor ele não se apavora com isso, porque Ele está no controle destas coisas também. Amém? Então confie no Senhor, permaneça firme, continue se rendendo à soberania divina, ao poder do Senhor, à autoridade dEle, porque Ele reina sobre nós, Ele reina sobre tudo e todos. Amém? Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Amém? Então vamos, irmãos, nos colocar de pé, vamos fazer uma oração de encerramento e agradecer ao Senhor, irmãos, por esta noite maravilhosa. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, espero que você tenha entendido essa palavra, que você faz parte deste reino, o reino de Deus, e você pode sim desfrutar conforme a vontade do Senhor para cada um de nós. Amém?